Galera, então, como alertado para vocês, agora a gente vai falar da responsabilidade direta e indireta. Eu vou pular algumas partes dessa disciplina, porque na verdade aqui a gente vai ter aquela responsabilidade dos pais pelos filhos, tudo que a gente já tratou na nossa atividade, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre a matéria, vocês, por favor, me perguntem. Mas primeira coisa, a gente vai trabalhar acerca da responsabilidade direta e indireta. A regra da responsabilidade civil é que cada um responda por seus próprios atos, como a gente destacou desde o começo da nossa disciplina, exclusivamente pelo que ele fez. Então, se uma pessoa comete um ato ilícito, ela vai responder. Essa é a regra da responsabilidade civil, conforme a gente tratou lá quando a gente falou da conduta, ainda na forma presencial, bons tempos, né? É o que a gente tem se chamado, né, chama-se isso, na realidade, de responsabilidade direta ou responsabilidade pelo fato próprio, tranquilo? Então, a justificativa dessa modalidade de responsabilidade está dentro do próprio princípio informador da nossa teoria da reparação. Mas, de forma excepcional e dentro das hipóteses previstas dentro do artigo 932 do Código Civil, que era correspondente ao artigo 1531 do Código Revogado, uma pessoa pode vir a ser responsabilizada pelo fato de outrem. E aqui, quando a gente tem uma pessoa sendo responsabilizada pelo fato de outrem, a gente tem a famosa e chamada responsabilidade indireta ou a responsabilidade pelo fato de outrem. Isso, entretanto, não ocorre de maneira arbitrária e indiscriminadamente. Agora saiu. Para que a nossa responsabilidade acabe desabordando, né, acabe desborde do autor material do dano, alcançando alguém que não ocorreu, concorreu pelo menos diretamente para ele, é preciso, e aqui um destaque, é preciso que esse alguém esteja ligado por algum vínculo jurídico com o autor do ato ilícito, de sorte a resultar-lhe daí um dever de guarda, vigilância ou custódia. A gente tem dever de guarda, vigilância ou custódia como vínculo jurídico entre o autor do dano e esse outrem, tranquilo? Dever de guarda, vigilância ou custódia. Beleza. É, ao tentar explicar a nossa responsabilidade por fato de outrem, o soldado citado pelo Aguiar Dias, ele afirma que a nossa responsabilidade de certas pessoas, né, incumbe o dever de velar sobre o procedimento de outras, cuja inexperiência ou malícia possa causar danos a terceiros. Então é lícito, portanto, sob esse aspecto, que a responsabilidade pelo fato de outrem não representa, na verdade, uma derrogação ao princípio da personalidade da culpa, porque o responsável, na verdade, ele é legalmente considerado em culpa, pelo menos em razão da imprudência ou negligência expressa na falta de vigilância sobre o agente do dano. Então, é por isso que a gente tem uma culpa desse terceiro. Por quê? Porque tem pelo menos uma imprudência ou uma negligência na falta de vigilância sobre o agente do dano. Tá? Então, na realidade, a chamada responsabilidade pelo fato de outrem, e essa expressão ela tem origem na doutrina francesa, é a responsabilidade por fato próprio omissivo. Porquanto as pessoas que respondem a esse título terão sempre concorrido para o dano por falta de cuidado ou por falta de vigilância. Por isso que é um fato próprio omissivo. Então, assim, não é muito próprio falar em fato de outrem. Existe um problema nessa nomenclatura. Então, o ato do autor material desse dano é apenas a causa imediata, sendo a omissão daquele que tem o dever de guarda ou vigilância ou de custódia a causa mediata, que nem por isso deixa de ser a causa eficiente para a ocorrência desse dano. Alvino Lima, ele observava já que na responsabilidade pelo fato de outrem, no domínio extracontratual, focalizam-se dois sujeitos passivos, responsáveis perante essa vítima pelo ressarcimento do dano. Quais são esses dois sujeitos? De um lado, a gente tem o agente ou o autor do fato material ou da omissão lesivos de direito de outrem. De um lado. Do outro lado, a gente tem os civilmente responsáveis pelas consequências dos atos
ou pelo menos do ato, né, desse autor material do dano, ou seja, desse primeiro agente, nos casos prefixados. Quando eu digo prefixados, eu falo disposição legal, tá? Limitativamente em dispositivo legal. Se não tiver dispositivo legal prevendo isso, não existe a responsabilidade indireta, tá? Então, em apertada síntese, o que a gente tem? A responsabilidade pelo fato de outrem constituiu-se, na verdade, pela infração do dever de vigilância ou cuidado. Não se trata, portanto, em outras palavras, para a gente tentar sintetizar aqui de uma maneira clara para vocês, da responsabilidade por fato alheio. Isso são outros 500. Mas sim por fato próprio decorrente da violação do dever de vigilância, tá? Então a gente tem uma violação do dever de vigilância, um fato próprio omissivo. Isso é muito interessante. Então, por isso, alguns doutrinadores eles preferem falar em responsabilidade por infração dos deveres de vigilância ou cuidado, em lugar, por exemplo, de responsabilidade pelo fato de outrem. Eu vou permanecer com responsabilidade pelo fato de outrem, porque é assim a maioria da doutrina, então, por mais que tenha uma crítica, fica aqui o alerta acerca dessa crítica, mas dane-se também, né? Isso não importa, o que importa é o conteúdo, né? O título, muitas das vezes, né? A gente tem exceção para isso também. Dentro da vigência do nosso Código Civil de 1916, a gente teve uma grande controvérsia a respeito dessa responsabilidade indireta, se com culpa provada em face do que dispõe o artigo 1523 da Codificação Revogada, e se com culpa presumida ou ainda se objetiva. Dessa controvérsia que a gente tinha, prevaleceu o entendimento de que a noção de culpa presumida era suficiente para fundamentá-la a presunção relativa e tanto, portanto, e não absoluta, como queriam alguns. Então a gente tinha esse panorama dentro do Código Civil de 1916. Essa presunção, de acordo com o doutrinador Antunes Varela, baseia-se, em primeiro lugar, num dado da experiência, segundo o qual a boa parte dos atos ilícitos praticados pelos incapazes procede de uma falta de vigilância adequada. Em segundo lugar, na própria convivência de estimular o cumprimento dos deveres que recaiam sobre aqueles cuja guarda o incapaz esteja entregue, por último, na necessidade de acautelar o direito de indenização do lesado contra o risco da irresponsabilidade ou da insolvabilidade do autor direto da lesão. Então, estamos aqui. Agora, no próximo vídeo, eu vou fechar esse vídeo, vou falar da responsabilidade objetiva dos responsáveis. A gente tem alguns incisos dentro desse artigo, mas, na verdade, a gente vai acabar pulando alguns incisos, e de maneira específica o inciso 1º do artigo 932, que trata ali da responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores, que a gente já estudou isso lá no nosso primeiro exercício, beleza? Então, a gente já volta aqui para continuar a nossa aula. Obrigado.